Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje num dia bastante emblemático para a realidade brasileira. Isso porque nós estamos assistindo criminosos bolsonaristas desfilarem pelas redes sociais fazendo apologia de crime, de irresponsabilidades, de abandono de incapazes que atinge diretamente crianças brasileiras. Isso está sendo tratado, inclusive, por muitos colonistas, a meu ver, de um modo assim despercebido, como se fossem situações de opinião, comportamentos administrativos. E não é isso, não. Nós estamos vendo criminosos jogando pessoas a risco de perderem as suas vidas e pessoas que não podem se defender. E depois, se acontece um dano maior, de quem será a responsabilidade? É da vítima que acreditou no estelionatário, no bandido que está no poder? Eu vou conversar com vocês porque o assunto é muito sério, gente. Temos que colocar o governo federal nessa história, o Ministério da Saúde, o Ministério de Direitos Humanos, Crianças e Adolescentes, os ministérios públicos dos estados para jogarem duro com essas criaturas, né, que estão achando que colocar a vida de uma pessoa que não pode se proteger em risco, que isso é uma coisa, é um direito do administrador, é um direito do insano que acredita nesses vigaristas, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, sobre o que se deve fazer nesse momento para que esses criminosos, né, recebam ali uma freada, né? Eles recebam ali a mão forte da justiça. Essa gente perdeu completamente a noção de civilização, né, e de respeito humano. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se engaje aqui conosco, se inscreva aqui no nosso portal, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça, mande seu comentário, o seu joinha, o seu positivo e, se puder, se inscreva também aqui no nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos aqui aos temas. Gente, olha, no nosso encontro mais cedo, eu mencionei para vocês que eu estou preparando representações, mas começou a surgir uma série de outros aspectos, né, que eu estou somando aqui nas minhas representações, que eu vou finalizar hoje. Se der, ainda ingresso com as representações ainda hoje ou amanhã. Mas é uma coisa assim que quanto mais a gente vai tomando conhecimento das coisas que estão acontecendo, mais a gente fica com raiva, né? Não tem como, né, gente? Não tem como. A gente tem que usar as armas da civilização contra esses criminosos, né? Bom, saindo de um aspecto de criminosos para outro, notícia de agora à tarde. Lira dá recado duro ao governo, cobra acordos firmados e diz que o orçamento não é do executivo. Então, quer dizer, nós temos os batedores de carteira, que são os mais comuns, né? Os que fazem pequenos furtos, né? Os que praticam agressões, mas nós temos agressores que estão num outro patamar. Esses não pegam miudezas, não. E agora nós estamos vendo a coação, né, que está sendo feita pelo presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, contra o Poder Executivo. Então, o Poder Executivo tem que ficar caladinho, passar o cheque, passar o Pix para o senhor Arthur Lira distribuir para os deputados. Então, nós não vivemos mais num país que deva ter um planejamento central. Nós não temos mais uma política nacional de educação, de saúde, de saneamento, de infraestrutura. Não. Tudo agora é para as paróquias. Então, cada um que está na sua paróquia entende o que é melhor para o seu povo. Então, esse é o pensamento medíocre que está reinando na cabeça dessas figuras que estão querendo puxar cada vez mais grana. Para si, né? Porque no final da história, tem muita corrupção nessa história. Está na hora até do governo Lula criar uma ouvidoria específica só para corrupção. Porque esses deputados, eles querem pegar grana do orçamento, querem colocar em alguns cantos. Pois bem, tem que ter uma diligência absoluta, uma fiscalização para seguir o dinheiro. Porque se o dinheiro for aplicado de uma forma correta, seria menos mal. Mas a gente sabe que tem muita falcatrua, né? Então não pode haver condescendência com esse tipo de situação. A propósito, hoje, na capa do jornal O Globo, tem uma menção a esse assunto, né? Quando se coloca aqui o seguinte texto: Congresso do Brasil tem fatia do orçamento 9 vezes maior que a dos Estados Unidos. Então, de brincadeira, o senhor Arthur Lira e a caterva que está no seu entorno. Bom, aqui tem um ranking, eu vou colocar aqui para vocês, só para vocês verem aqui a proporção do orçamento
que cada país destina através do parlamento. O Brasil está lá em cima, está lá em cima. Então, quer dizer, o governo federal, a gente elege um presidente da República que não vai poder fazer política nacional, porque o senhor Arthur Lira e o Centrão que irão determinar para onde serão investidos os recursos aqui no nosso país. Então, se o município precisar de escola, isso não importa. O que importa é comprar 10 tratores ou 10 caminhões de lixo para alguém roubar dinheiro. É disso que se trata. A gente tem que falar com português claro, né? Enfim, e o governo Lula vai ter que começar a fazer enfrentamento dessa situação, colocando a público esses debates, que senão fica refém. Não pode fazer absolutamente nada, vai ficar ali jogando no tapetão, o povo fica sem tomar conhecimento desses assuntos, não é chamado para opinar sobre isso, porque seria até o caso de fazer um plebiscito, né? Se esse modelo está certo mesmo, se é assim que deve funcionarem as coisas na administração pública federal. Bom, então eu fiz esse registro aí, eu acho que isso vai dar ainda muito assunto ao longo dessa semana, nessa declaração do Lira, o imperador quase perpétuo do nosso país, né? Bom, e aí a gente entra aqui nos criminosos, o senhor Cleitinho, o senhor Zema e o senhor Nicolas Ferreira, fazendo apologia de crimes, porque, ou melhor, de crime, né? Porque os pais têm o dever legal de vacinarem os seus filhos. E aí, gente, tem um crime no artigo 133 do Código Penal, que tem esse título aqui, o abandono de incapazes. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda ou vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. A pena inicial é de detenção de 6 meses a 3 anos. Mas se o gesto de abandonar, porque uma criança, ela está nessa configuração. A criança, eu vou sair de casa com 2 aninhos para ir tomar a vacina? Não. Ela precisa ser cuidada. E é por isso que o Estado tem esse dever de cuidado com as pessoas que são consideradas incapazes, aquelas que estão sujeitas a um tipo de abandono, algum tipo de maltrato, né? Como deixar uma criança sem ser imunizada para a criança pegar uma doença grave e morrer ou ficar com sequela muito pesada também, né? Bom, se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, a pena sobe de 1 a 5 anos. E se resulta a morte, a reclusão é de 4 a 12 anos. Bom, e aí a gente vem aqui nesse vídeo aqui dos criminosos, né? Que lépidos e fagueiros acharam que é natural dizer para os pais que, olha, vocês não precisam vacinar os seus filhos não, tá? Tá tudo liberado. Podem se contaminar, podem morrer à vontade, vocês têm essa liberdade absoluta. Isso cabe na cabeça de alguma sociedade civilizada? Vamos ver aqui de novo. Estou aqui com o nosso senador Cleitinho, o nosso governador Zema, e começo de ano, começando aí o ano letivo, e nós estamos aqui para poder mais uma vez garantir a liberdade de todos os alunos de Minas Gerais. É isso mesmo, deputado Nicolas. Aqui em Minas, todo aluno, independente de ter ou não vacinado, terá acesso às escolas. Sim, governador, Então, quer dizer, gente, não dá para chamar essas 3 criaturas de outra forma, senão de criminosos. Porque o que eles estão fazendo é simplesmente flexibilizar a possibilidade dos pais não cumprirem um dever legal, de cumprirem aquilo que a lei manda. E não cumprir aquilo que a lei manda é crime, é o crime de abandono de incapazes. Fazer apologia para que os pais tenham essa liberalidade que não tem é crime também. É apologia de crime. Então, gente, não dá para esse tipo de situação ser tratada dessa forma, assim, tão jornalística, né? Como se não tivesse nenhuma repercussão de natureza penal, não tivesse nenhuma responsabilidade social no meio dessa história toda. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz o seguinte: o Estatuto de Criança e Adolescente é uma lei federal, é uma lei que vale para todo mundo. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Senhor Zema, criminoso. Senhor Nicolas, criminoso. Senhor Cleitinho, criminoso. Se um pai não vacinar a sua criança porque estão acreditando nos estelionatários e essa criança morrer,
De quem é a responsabilidade? É do pai ingênuo que acreditou nos criminosos, que deveriam ter obrigação de estimular a vacinação? A responsabilidade é só do pai que perdeu o filho? É só da criança, a criança indefesa? Ou será que os senhores não têm nenhum tipo de responsabilidade? O que vocês diriam para um pai arrependido, né? Eu não estava esclarecido, eu achei que não precisava vacinar, eu coloquei depois, meu filho morreu, eu não tenho... E agora, o que eu faço? O que vocês vão dizer para esse pai ou para essa mãe? Azar, se deu mal, acreditou em mim, acreditou no estelionatário. Então, é um negócio complicado, né, gente? Eu mandei hoje como um recado lá, um texto, lá para o Ministério de Direitos Humanos, o ministro Silvio Almeida. É necessário que o Ministério da Saúde entre nessa história, que o Ministério da Justiça entre nessa história, porque tem vários prefeitos do Brasil afora que estão começando a entrar nessa paranoia. Eles acham que eles podem fazer isso. A obrigação do diretor da escola é denunciar o pai que está levando o filho sem vacinação para o Conselho Tutelar, para o pai receber a sanção. Depois a criança morre, em alguns casos, o pai pode ser responsabilizado, poderá ser responsabilizado por homicídio doloso. E aí onde estará o senhor Zema? Onde estará o senhor Nicole? Onde estará o senhor Cleitinho? Então, gente, o buraco é muito mais embaixo. Eu estou preparando, então, minha representação, trazendo esses elementos, para acionar a Procuradoria-Geral da República, mas eu acho que a Advocacia-Geral da União deveria entrar nessa história também. Os ministérios públicos dos estados deveriam e têm que entrar nessa história, porque é atribuição deles zelar pelas crianças aqui de cada estado e pressionar criminalmente os governadores e os prefeitos que estiverem com esse tipo de situação. Os diretores de escola poderão ser acionados ali por crimes de prevaricação também. Então tem crime para todo mundo. Vacinar criança é muito mais do que um direito, uma liberalidade. O pai não tem o direito de decidir se o seu filho vai morrer ou se não vai morrer. Essa gente não diz que defende tanta vida. Então, gente, e do ponto de vista político, né? Seria muito interessante que as populações tivessem esse esclarecimento. Olha, o governador Zema ele não está se importando se meu filho vai pegar uma doença de uma outra criança que não se vacinou e meu filho vai morrer. O senhor Zema não está preocupado com crianças mortas aqui no nosso país. O senhor Nicole, então, nem se diga, né? Eles ajudaram tanto a que o vírus fosse disseminado aqui na época da pandemia, eles querem que o povo se exploda, que as crianças morram. Então, é interessante que as pessoas façam esse tipo de reflexão e que não deem ouvido a esses criminosos, gente. É um negócio, enfim... Não tem palavras, né? Bom, vocês me desculpem hoje a veemência, os nossos temas hoje, eles acabaram ficando para frente, né? Porque essa é uma questão que eu acho que não é só jornalística, não é só para a gente ficar, fulano não devia ter falado isso, fulano é negacionista. Não, fulano é criminoso. Nós estamos diante de 3 criminosos que deveriam ter mais responsabilidade e já que não tem, está na hora deles serem responsabilizados criminalmente, né? E quem acreditar neles também, né? Não é por falta de aviso, não. Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.